investimento para treinamento e desenvolvimento. Um erro muito comum que eu escuto é que o profissional de RH não pensa em ações de treinamento e desenvolvimento porque alega que a organização não tem verba destinada para essas ações. E esse é um erro muito grave, porque mesmo que você não tenha ainda um investimento estipulado, e isso é muito comum em pequenas ou médias empresas que ainda não têm esse subsistema ali, né, bem estruturado, você acaba não executando nenhuma ação e não mostrando para a organização que faz sentido sim investir nisso. Então, se você é esse profissional que ainda não colocou a mão na massa, que tem receio, que acaba alegando aí que não estrutura essas ações ou não pensa nessas ações porque não tem investimento para contratar facilitadores externos, você está falhando e eu vou te ajudar agora. Primeira coisa que você, como profissional de RH, precisa entender é que independente se você vai fazer aí uma ação mais simples, menos complexa e se vai ser interna, mesmo assim precisa ter objetivos bem definidos. Do mesmo jeito, se você for contratar um facilitador externo, se você for fazer essa contratação fora da organização, com investimento de fato, você também precisa ter objetivos bem definidos. Ter objetivo bem definido vai garantir aí o sucesso da sua ação. Então pensa comigo, por menor que seja a ação que você vai colocar ali em prática dentro da organização, seja você atuando como facilitador ou você criando ali uma ponte com o funcionário para que ele atue nesse papel, ainda assim você precisa saber aonde você quer chegar. Qual o objetivo com essa ação? Vou dar um exemplo para você. A primeira coisa que você pode implantar dentro da organização, se ainda não existe nada de treinamento, é a integração. O processo de onboarding, se bem estruturado, ele vai garantir aí uma adaptação facilitada por parte do funcionário, ele vai garantir que o funcionário gere mais resultado de uma maneira mais rápida. Então, se você pensar aí no processo de onboarding não só para ter dentro da organização, mas realmente para fazer sentido, para trazer resultado, você consegue sim estruturar isso sem investimento, só com os recursos que você tem aí internamente. Vou te dar uma dica. Camila, como é que eu posso criar esse onboarding? Como é que eu posso criar esse processo de integração de uma forma realmente assertiva e que vá gerar resultado? Primeiro de tudo, você tem que entender que você não trabalha sozinho. Você, RH, tem a sua participação nesse processo, mas você precisa também envolver as outras áreas da organização. Você pode envolver outras áreas que vão ter relação ali com o trabalho desse novo funcionário e fazer com que essas pessoas também atuem como facilitador. Não se esqueça que você, como profissional de RH e atuante em treinamento e desenvolvimento, precisa também garantir que esses facilitadores vão estar preparados para passar conhecimento para esse funcionário. Então você pode pensar também em treiná-los para que eles entendam um pouquinho de educação de adultos, de metodologias, quais são as ferramentas mais acertadas para poder ensinar essas pessoas. Você pode preparar essas pessoas para atuarem como facilitador. E isso não tem custo, é o seu tempo apenas, os recursos internos. Tá bom? Então tá, Camila, vou montar um processo de integração. Vou envolver as outras áreas, a gente conseguiu estruturar ali de um jeito bem bacana, a gente sabe os temas que a gente vai abranger, como a gente vai colocar, quais ferramentas a gente vai usar. E uma outra dica para você, você consegue gamificar o seu processo de onboarding com uma ferramenta simples demais e você só vai precisar da sua criatividade. O próprio PowerPoint. Então imagina só, você passar ali todo o conteúdo para aquele funcionário, a história da organização, os valores, e aí no final você pode desenvolver uma gamificação utilizando o PowerPoint. De que maneira, Camila? Você pode desenvolver uma trilha, você pode desenvolver um mito ou fato, girando ali as cartinhas dentro do próprio PowerPoint. Você pode, de repente, pensar em um jogo da memória. Então, por exemplo, você cria ali, tá, no próprio PowerPoint as carinhas, né? Então, por exemplo, um valor ali da organização. Um valor da organização é valorizar os nossos recursos humanos, valorizar as pessoas. Tá, esse é um recurso. Aí você pode criar uma outra cartinha mais distante, embaralhada com outras,
falando ali sobre o que aquele valor quer dizer, o impacto daquele valor. E aí a pessoa precisa fazer esses links aí. Isso ajuda muito a reforçar esse conhecimento. Então são pequenas ações, pequenas formas de você criar essas ações de treinamento e desenvolvimento para que a organização já comece a entender o quanto isso é importante. Então entenda uma coisa, se você não começar a colocar a mão na massa, se você não começar a colocar algumas pequenas ações no dia a dia das pessoas, a organização não vai enxergar sentido. Se você atua em uma empresa maior, mais estruturada, que já tem esse subsistema ali bem desenvolvido, vai ser mais fácil de você pensar nessas ações e até de você contratar facilitadores externos. Mas se você trabalha numa empresa menor, de médio porte, por exemplo, também, é um pouquinho mais difícil você mudar essa mentalidade, mas a gente só muda a mentalidade fazendo. Uma outra dica muito legal é você usa os recursos internos, você usa os talentos internos, você prepara esses talentos, como a gente falou, mas já pensou em fazer com que essas ações elas tenham ali uma pegada realmente bacana, que vai fazer com que a pessoa se envolva? Vou dar uma outra dica para você, anota aí a minha segunda dica para você já pensar nessas ações. O storytelling, você vai utilizar histórias para fazer com que as pessoas se engajem emocionalmente naquilo. Então imagina só, você tem que de repente estruturar junto ali com o funcionário, porque o nosso papel em treinamento e desenvolvimento é também desenvolver outros facilitadores. Então vamos pensar, eu tenho ali um gestor da área de produção e ele vai transferir um conhecimento para a equipe dele. Ele vai ser o facilitador. Beleza, eu vou preparar ele e vou sugerir para ele o uso de algumas ferramentas nesse sentido. Gamificação, storytelling. Então a gente pode pensar numa história para embasar esse conteúdo todo, para as pessoas enxergarem sentido naquele treinamento. Lembra que uma das coisas importantes para a efetividade dos treinamentos é o adulto saber por que ele está fazendo aquilo. Então imagina só, tem um problema dentro da produção e você cria uma historinha com esse problema e aí sim você começa de fato a trazer os conteúdos. Esse link com a história, tá? Emocionalmente falando, faz com que você atraia mais as pessoas, atraia mais a atenção. Quando a gente envolve o emocional, a pessoa fica muito mais aberta e receptiva a esses conteúdos. Então, usar o storytelling é usar a arte de contar histórias a seu favor. Então, dá uma pesquisadinha, prometo que eu vou gravar um vídeo inteirinho aqui para você no canal, falando sobre storytelling, sobre ali a jornada do herói e outras coisas que trazem aí esse conceito. Mas já dá uma pesquisada e já começa a fazer uso dessa oportunidade aí que é o storytelling. Eu sempre digo que nós profissionais de RH que atuamos aí com treinamento de desenvolvimento precisamos muito ser criativos e essa é uma maneira, buscar essas soluções aí para fazer com que o treinamento ele tenha uma cara mais profissional, ele tenha uma complexidade, seja mais robusto sem você investir quase nada. Você vai estar usando seus recursos internos e investindo o seu tempo. Uma outra dica para você começar agora a pensar nessas ações de treinamento e desenvolvimento, sem se esquecer do que eu sempre falo aqui no canal. Para você pensar no treinamento, você precisa saber por que você está pensando nele. Você precisa ter identificado esse gap em algum momento, através de uma avaliação de desempenho, ou através de uma outra maneira, né, de uma maneira concreta mesmo, para você ter ali informação, sem usar a subjetividade. Tá, Camila, determinei, é esse gap que a gente vai trabalhar, então agora vamos pensar nessas possibilidades. E aí agora eu vou te trazer a minha terceira dica, que é faça uso de treinamentos Kumbuka. Você já ouviu falar? Já sabe o que é isso? Kumbuka é uma oportunidade de você engajar as pessoas em algum conteúdo que você precisa trabalhar. Então você tem ali uma equipe, você precisa desenvolver nela de repente algum conteúdo. E aí você não tem essa verba para poder investir nesse momento e aí você quer fazer com que essas pessoas também participem da construção desse aprendizado. Então você não vai preparar só um facilitador, você vai fazer com que a equipe toda se engaje. De que maneira? Você vai escolher um livro que faça sentido para trabalhar aquele gap que foi identificado. E aí, esse livro, as pessoas vão ter encontros, tá? Determinados, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, 2 vezes na semana,
para que essas pessoas façam a leitura desse livro, né? Então ali você vai estar favorecendo o aprendizado autodirigido, porque a pessoa tem autonomia para poder fazer a leitura, absorver ali aquele conteúdo da forma como ela julgar. E aí você leva essas pessoas para esses encontros que você já determinou ali, uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias. Pega uma cumbuquinha, coloca o nome de todo mundo ali nessa cumbuca e você vai sortear um nome para falar daquele capítulo. Então vamos supor, você vai trabalhar a importância de estabelecer vínculo com o cliente para as vendas. Você determinou lá um livro específico que faz sentido, determinou que o livro tem X capítulos e nós vamos nos encontrar em X encontros, que é a mesma quantidade aí dos capítulos no mínimo. Tá, então as pessoas vão fazer a leitura do primeiro capítulo para essa primeira semana. Sorteei lá na minha cumbuquinha o nome de alguém, pode ser qualquer um. Sorteei lá o nome, Maria. Maria, vai lá, sua vez, conta pra gente o que esse capítulo fala. Não fiz a leitura. Acabou o encontro então. Então você nem dá continuidade naquele encontro. Esse é o método Cumbuca. Você vai fazer com que as pessoas busquem esse conhecimento, com que as pessoas estejam preparadas para que na hora do encontro ali elas possam falar sobre aquele conteúdo. E assim, a maioria das vezes as pessoas leem, tá, gente? É muito difícil a pessoa não fazer a leitura desse conteúdo, se preparar ali para esse momento. É como se você fizesse ali um acordo com essa pessoa. Olha, você precisa se preparar, porque pode ser que seja você ali a falar. Então, é muito bacana porque você favorece aí a autonomia dos participantes, engajamento, gera discussão, é muito legal. Tirei o nome, João vai falar ali agora, ele fala as percepções dele do capítulo, o que ele levantou, todo mundo também pode contribuir, e aí você pode criar esse esqueminha aí. Então já deixa anotado aí, treinamento no formato Cumbuca, você pode começar amanhã. E você RH, você profissional de treinamento e desenvolvimento, você pode ser um mediador aí dessa ação, tá? Se não fizer sentido você ser o facilitador, você pode ser aí o mediador dessa ação. Uma outra forma de você fazer com que as pessoas sejam treinadas, sejam desenvolvidas, sem você ter investimento, sem você ter investimento aí que parta, né, de um budget da organização, é você incentivar as pessoas a dividirem conhecimento. Então, lembra que eu falei? Você pode criar dentro da empresa esse universo, esse ar de compartilhamento. Então você pode pegar essas pessoas dentro da organização, tá? Pessoas chaves, pessoas bem desenvolvidas, pessoas que já têm ali um domínio de um certo conhecimento e desenvolvê-las. Então, o que você pode fazer como um profissional de treinamento e desenvolvimento para poder transformar as pessoas de dentro da organização em multiplicadores de conhecimento? Primeiro de tudo, você precisa saber quem é que tem domínio sobre o conteúdo que você precisa trabalhar. Se você identificou que precisa trabalhar num determinado gap, você pode sim pegar pessoas chaves dentro da empresa para poder te ajudar nessa empreitada sem que você tenha que contratar ali facilitadores externos. Então vamos pensar, você tem ali dentro do comercial alguém que tem domínio do sistema, tá? Essa pessoa é muito boa ali no sistema, ela sabe todos os caminhos, não tem dificuldade nenhuma. E aí você vê que uma parcela dos vendedores está com dificuldade. E você não tem ali uma verba definida para contratar um investimento externo. Então o que você vai fazer? Você vai desenvolver essa pessoa que tem ali esse conhecimento profundo para que ela se torne um multiplicador. Então não adianta você pegar uma pessoa de um determinado setor que tem domínio sobre um assunto e falar para ela, olha, replica isso. Não, você como profissional de T&D precisa garantir que a forma como ela vai passar esse conhecimento vai ser acertada. E aí você precisa dar o primeiro passo, que é treinar e desenvolver essas pessoas para que elas sejam multiplicadores dessas informações. Então, incentive as pessoas a dividir o conhecimento, mas do jeito certo. E aí a minha última dica, não menos importante, é incentivar mentores. A gente estava falando ali no tópico anterior de desenvolver multiplicadores, mas você pode também trabalhar para que essas pessoas se tornem mentores. Então imagina, você tem um funcionário que entrou agora, ou você tem um funcionário que foi movimentado de cargo agora, e aí você pode nomear mentores. Mentores é o quê? Como se fosse um conselheiro, um apoiador, um treinador
daquela pessoa, daquele grupo de pessoas. Então, esse mentor, olha só que legal, você vai trazer para ele ali, ó, um reconhecimento pelo papel dele na organização. Então, se ele é um mentor, é porque ele tem propriedade para isso. Então, você pode também incentivar mentores. Quando as pessoas são incentivadas a compartilhar conhecimento, a se tornarem mentores dentro da organização, você faz com que essas pessoas, elas já automaticamente se sintam reconhecidas. Porque você vai estar valorizando o conhecimento que ela tem e dizendo para ela, olha, você tem esse conhecimento todo, compartilhe com outras pessoas, ensine outras pessoas, é saudável passar conhecimento. Algumas empresas têm muita dificuldade porque a cultura dela está toda alinhada em não compartilhar informação, em não compartilhar conhecimento. As pessoas, elas vivem num clima de competição diário que elas têm medo de passar informação. Então, olha só o trabalho do RH, que precisa também mudar a mentalidade dessas pessoas para que elas passem a compartilhar conhecimento. Não é fácil, não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa completamente possível. Então, qual foi o objetivo aqui desse vídeo? Você entender que mesmo sem verba, mesmo sem investimento definido, mesmo sem budget definido pela organização, você pode sim já pensar nessas ações, nessas pequenas ações. Desde que você siga, né, a nossa linha de raciocínio aí dos passos de treinamento e desenvolvimento, que é levantar de fato necessidade, ter um diagnóstico ali embasado para você pensar nessas ações, planejar essas ações, pensar quem é o seu público, quais ferramentas eu vou usar, quais objetivos que eu quero atingir, executar, e aí para que essa execução ela saia do jeito certo, eu preciso pensar nesses outros pontos, preparar os meus multiplicadores se for necessário e verificar resultado. Não posso me esquecer dessa última etapa também. Então você pode utilizar o storytelling, a gamificação, outras metodologias lúdicas, metodologias ativas diversas aí que existem. Você pode incentivar o aprendizado autodirigido, você pode de repente pensar até numa plataforma de treinamentos. Você pode usar o próprio YouTube para isso, que tem tanta informação hoje e é só você encontrar a informação que faça mais sentido com a sua demanda, com o objetivo que você quer atingir. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, então já curte aqui a nossa página, já segue se você ainda não está seguindo aqui o nosso canal e compartilha esse conteúdo com seus colegas, porque assim você me ajuda a continuar produzindo conteúdo para vocês. Tá? Já fiquem com Deus e até mais. Beijão, tchau, tchau!